Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido a um isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna, e como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água. A maioria deles é maior do que uma cidade. Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes contêineres. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra.
Os habitantes locais chamam essa área de floresta dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo, mas bem próxima desse ponto. Mas o que mais chocou o pesquisador foi o tamanho do rio. Poderíamos pensar que a água quase fervente era o resultado da atividade de uma fonte termal subaquática. Mas as piscinas térmicas são sempre pequenas, enquanto o rio tem 6 metros de profundidade e corre por quase 5 quilômetros. Esse é o único rio desse tipo em nosso planeta.